Salve, salve! Aqui quem fala é o William Sarge. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, ou melhor dizendo, Toracast, espaço onde a gente analisa várias questões que afetam a nossa sociedade através de um olhar crítico e reflexivo, com base em política, religião e na ética. Hoje vamos mergulhar em um tema que tem incomodado profundamente a mim e ao meu camarada Giliardi: o uso e o abuso da política e da religião nos tempos modernos. A política, ou deveria ser um meio de servir a sociedade e a religião, e que é essa que deveria trazer consolo e conexão espiritual, elas têm sido bastante distorcidas, manipuladas e transformadas em ferramentas de poder e controle. Isso não é novidade, mas o que mais impressiona é a forma como essas práticas têm se intensificado, especialmente com o avanço da extrema-direita e ou bolsonarismo no Brasil. O que a gente vê são narrativas religiosas sendo usadas para justificar ações políticas que muitas vezes contrariam os próprios princípios éticos e morais da fé das Escrituras. A Bíblia, que é um conjunto de textos que deveria inspirar amor e justiça, é usada para promover divisões, até mesmo atos de violência simbólica e real, inclusive preconceitos. E isso não para na religião. A política tem sido corrompida, transformada em um jogo de manipulação emocional, onde o discurso é moldado para cegar e manipular as pessoas. No lugar de debates sérios sobre como resolver problemas reais, temos slogans vazios e promessas falsas, embalados por uma retórica que se apropria de símbolos religiosos para se legitimar. Nesse episódio de hoje, vamos expor essas distorções e refletir sobre como podemos retomar o verdadeiro propósito da política e da religião, porque no final o que está em jogo não é apenas o que acreditamos, mas como essas crenças moldam o mundo em que vivemos. Então, vamos começar? Passar a bola para o Giliardi agora. A satisfação é minha de estar novamente participando aqui do Toracast e de um canal que eu acompanho há tanto tempo, né? Quem diria? Viramos amigos e somos amigos há anos. E o tema dessa vez é política e religião. Quando o nosso mundo foi formado, a ideia do Criador era ele formar uma teocracia aqui, né? Mas nos deu os livre-arbítrio. E por escolha nossa, nós optamos que não queríamos o Criador. Como está em 1 Samuel 8, a gente vê o povo de Israel pedindo um rei para governá-lo e rejeitando o governo direto de Deus. E o profeta Samuel até advertiu que um rei humano traria cobranças, abuso e exploração. E ainda assim o povo insistiu. E óbvio, Deus permitiu, deixando claro que políticas seriam conduzidas pelos homens, enquanto o sacerdote, o culto pertenciam a ele, né? E vemos no 2 Crônicas 26, o rei Uzias tentou assumir funções sacerdotais, queimando incenso no templo, algo reservado apenas para o sacerdote. E essa mistura de funções foi condenada por Deus. Eu sei, você está ouvindo isso, e fala assim, mas o tempo bíblico passou. Concordo. E o ser humano foi cada vez mais se afastando da palavra do Criador e sendo mais contaminado. E nós vivemos num país que está muito, muito longe da palavra do Criador. E ainda as pessoas continuam achando que um governante nosso vai ser o representante do Criador aqui na Terra. Longe disso, longe disso. O que a gente vê é uma hipocrisia danada de governantes sem coração nenhum e nem misericórdia dos mais necessitados, que batem no peito e falam que são defensores da família tradicional, casado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, fazendo absurdos, mas da boca para fora vão ser sempre pessoas que vão defender a família. Mas qual família? De qual tradição bíblica que eles estão falando? O que a gente vê é uma escolha de coisas a se falar para o povo,
e esquece que a Torá não é um buffet que você escolhe as coisas que você quer, é um pacote completo. Então o que pesa muito pra gente, claro, questão moral conta, mas quem está acima é olhar para baixo e ver os mais necessitados e ter ações diretas que o povo possa usufruir disso. E a igreja não pode abraçar esse tipo de situação, já que eles se dizem, estar seguindo o Criador, né. Igreja, sacerdócio, é totalmente diferente de um governo. Então, como você bem mencionou, a distinção entre sacerdócio e governo é algo que a Bíblia aborda com muita ênfase. Quando Israel pediu um rei, nesse pedaço do livro de Samuel, rejeitando o governo direto de Deus, ficou claro que a escolha humana pelo poder político ia trazer consequências. Igual a gente vive desigualdade, exploração, abuso dos poderosos. Você trouxe também o exemplo do Uzias, né? No livro de Crônicas, onde Deus deixa claro que as funções de sacerdotes e reis não deveriam se misturar. Isso nos alerta sobre o risco de corromper a essência da fé quando ela é usada como instrumento de poder. No Brasil, a gente tem visto muita liderança religiosa se envolvendo ativamente na política, mas sem abrir mão dos benefícios de serem reconhecidas como templos religiosos, como a isenção de impostos. É uma contradição evidente. Se a igreja quer se envolver na política, será que não deveria assumir também as responsabilidades que vêm com isso, como a transparência e a igualdade fiscal? Será que a igreja vai aceitar pagar imposto, já que ela quer se envolver na política, né? Você tocou num ponto essencial: o discurso vazio de muitos líderes políticos e religiosos. Falam de valores, defendem uma suposta moralidade bíblica, mas as suas ações mostram total incoerência e desrespeito à palavra. O casamento de conveniência entre a política e religião tem transformado a fé em uma ferramenta de manipulação, enquanto aqueles que mais precisam continuam esquecidos e sendo explorados. Fizeram campanha para candidato X, demonizaram o candidato Y. Mentiram e mentiram sem parar. Manipularam muitos dos fiéis. A Torá, como você disse, ela não é um buffet onde a gente pode escolher o que mais agrada. Ela exige uma postura integral, especialmente na preocupação com os mais necessitados. Gostaria de explorar isso ainda mais, trazendo à tona o papel da religião, no caso do Brasil, a igreja, no contexto atual. Como ela pode realmente fazer diferença na sociedade sem ser capturada pelos interesses políticos. Gostaria de saber a sua opinião sobre como a gente pode romper esse ciclo de hipocrisia e fazer com que os valores da Torá e das Escrituras sejam realmente vividos, ao invés de apenas proclamados por essa gente aí. O que nós vemos hoje em dia é exatamente um reflexo do que nós vemos pregados dentro das igrejas, que é um evangelho onde as pessoas querem os benefícios do Criador, mas não quer o compromisso para chegar a esse benefício. Então vamos lá, falando de política. Toda igreja tem um CNPJ. Toda empresa que tem um CNPJ paga impostos. Os impostos são as melhor maneira que tem e uma pessoa, uma empresa contribuir com o governo para esse governo distribuir, independente se tem corrupção ou não, distribuir para a população geral. As igrejas não pagam o que deveriam pagar. E está escrito: a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Nem essa parte elas fazem e depois elas querem cobrar algo. E existe outra coisa também. Está escrito assim: não fazei acepção de pessoas. Por que que as igrejas têm uma bancada gigantesca para cuidar dos benefícios daquelas pessoas que têm a mesma fé? É exatamente por isso que o Brasil não vai para frente, porque o governo deveria ser feito de uma forma justa, independente da crença, a cor ou qualquer outra coisa. A justiça deveria imperar, e a gente coloca essa justiça na mão de um homem, e não. O nosso Salvador não vem de um homem, ela vem da Torá, e as pessoas esquecem disso. E elas colocam tudo isso em cima de uma pessoa
e esquece que não é do que a pessoa fala da boca para fora. Você precisa olhar tudo aquilo que ela fala, o que ela pratica. As as crenças, elas estão abaixo da prática da pessoa. Então, antes de tudo aquilo que a igreja ou qualquer órgão fala, está a prática dela. E se nós queremos cobrar alguma coisa de um governo, primeiro nós deveremos fazer a nossa parte. E essa mesma igreja que fala que não é preciso, olha só como isso está invertido, que não é preciso que tenha pessoas que defendam um lado específico, a maior bancada é deles. Então o que nós deveremos colocar em prática é a justiça, independente daquilo como é que deve ser feito. Justiça, se você gosta ou não, justiça. E como nós devemos saber o que que é justiça? Prática de Torá. A justiça do Criador, ele deixou bem especificado o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É simples. A grande questão hoje que foi anulado por uma instituição, algo que o Criador nunca falou que ia ser anulado. E aí, William, o que que você acha disso? Giliard, sua análise foi precisa, muito bem fundamentada. Concordo totalmente que a gente está vivendo uma inversão de valores, tanto no campo político quanto no religioso. Como você disse, há um descompasso gritante entre o discurso e a prática, começando pelo ponto da isenção de impostos de igreja, né? Yeshua foi bem claro ao dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esse princípio nos ensina que, enquanto a gente está nesse mundo, a gente deve cumprir com nossas responsabilidades civis. A função dos impostos, em tese, pelo menos, é promover o bem-estar coletivo. Quando as igrejas, que muitas vezes movimentam bilhões, dependendo de certas igrejas, né, se eximem disso, né? Eles estão falhando em dar esse exemplo. Se essas igrejas dizem representar o Criador, elas deveriam ser as primeiras a demonstrar integridade e justiça, e não a perpetuar esse sistema de privilégios. Além disso, como você disse, a justiça não pode ser seletiva. A Torá ordena: não torcerás o juízo, nem farás acepção de pessoas. Deuteronômio 16, verso 19. Quando igrejas influenciam o governo, ou vice-versa, apenas para beneficiar seus próprios interesses, estão violando esse princípio. A justiça, segundo o Eterno, é universal, e não algo que pode ser manipulado para servir um grupo específico. Governar de verdade é cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, como a Torá sempre enfatizou. A gente não vê isso sendo colocado em prática por muitos desses que dizem seguir os mandamentos ou dizem ser cristãos, entre aspas. E falando na própria Torá, você tocou num ponto essencial: a ideia de que a lei do Eterno foi anulada. Ora, como está escrito, né? Os mandamentos do Eterno são verdadeiros e justos. Salmo 19, verso 9. A Torá, ela é eterna, como Deus é eterno. Ele mesmo afirmou: eu sou o Eterno, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Também falou em outros trechos que ele não mente e ele não se arrepende. Então, como que essa gente fala que, se Deus disse que a Torá é eterna, ele vai mudar de ideia depois? A noção de que a morte de Yeshua no madeiro aboliu a Torá não encontra respaldo algum, nem no Tanar, nem nos próprios ensinamentos dele, que disse: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Essa lei aí é a Torá, para quem não sabe. Mas esse cumprir que ele está falando significa simplesmente cumprir, não abolir. Ele não era um anarquista, mas ele era um exímio cumpridor de Torá. O que a gente vê na prática de muitas igrejas modernas está desconectada. Essas igrejas, tanto da Torá quanto dos ensinamentos de Yeshua. A Torá é um chamado à prática de justiça, de ter misericórdia e também da verdade. Ela não pode ser um instrumento de controle, de manipulação ou de privilégio. Se a gente quer cobrar a justiça dos governantes, precisamos primeiro praticá-la em nossas comunidades e sermos exemplos vivos dos valores do Criador. Portanto, a resposta para o nosso tempo está em voltar às raízes, que é a Torá. Ela é a base da justiça e da moralidade.
É ela que define o que é bom, o que é justo e o que agrada ao Eterno. Essa é a verdadeira luz que precisamos trazer ao mundo, em palavras e principalmente em ações. Valeu, meu camarada. Até a próxima. Como é bom trocar ideia com alguém que tem uma visão pautada na Torá. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos.